Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Nesse momento, logo nas primeiras horas desse dia, nós queremos ter o nosso encontro pessoal com o nosso Criador, o nosso Deus. Somos extremamente adoradores. Queremos nessa manhã colocar nas mãos do nosso Deus a nossa alegria, os nossos anseios e queremos também suplicar para que Ele resolva todos os nossos problemas. Fazendo assim, vivendo dessa forma, temos a certeza que a nossa vida será uma vida extremamente feliz. Por isso que nessa manhã quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 103, o verso 8, e é a mais pura verdade que nós precisamos gravar no nosso coração para que possamos, no decorrer de todo esse dia, possamos rememorar o que de fato a palavra de Deus fala para nós nesse momento. O salmista Davi, no Salmo 103, o verso 8, ele diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz e benigno. Salmo 103, o verso 8. Palavras simples, mas verdadeiras. O Deus que nós servimos é misericordioso. A Bíblia mesmo nos afirma que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre cada um de nós. Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é assaz, Ele é benigno. É a razão pela qual até então Ele tem mantido o planeta Terra. Porque se não fosse longânimo, não fosse misericordioso, Ele já teria colocado um ponto final na história do planeta Terra. Mas Ele tem sido longânimo conosco, tem sido benevolente com a nossa vida. Mas no tempo de Deus, na hora certa, Ele voltará para buscar os seus filhos. A cada manhã, nesse canal, nós somos desafiados a estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E queremos que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Entendemos que a Bíblia é a santa palavra do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso que pedimos a Deus a cada manhã que nos conceda força através do Senhor, do seu braço, para que nós possamos praticar a sua palavra, viver a sua palavra e testemunhar da sua palavra para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Por isso que nesse instante eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 28, o verso 1. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus o seu exército para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Quando nós fazemos uma leitura cuidadosa do livro de Samuel, em algum momento nós podemos imaginar que Davi representa Cristo, enquanto Saul representa a Lúcifer. Mas gostaria de afirmar para você nessa manhã: quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós iremos refletir os atos de Cristo. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mais espaço nós daremos para refletir as forças malignas. E quando nós olhamos para a vida de Saul, vemos claramente isso. Saul, quando começa o seu ministério ao lado de Deus, Saul era um homem do Senhor. Chegou ao ponto de profetizar, mas quando nós olhamos o final da história de Saul, nós vemos os seus atos se assemelhando às forças malignas e todos nós precisamos repudiar, viver dessa forma. Mas no capítulo 28 que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos nos deparar com os primeiros problemas que Davi enfrentou ao tomar a decisão de morar no território dos filisteus. O rei Aquis lhe solicita para que ele pudesse fazer a sua proteção pessoal. O rei Aquis esperava que Davi lutasse as suas batalhas. Naquele período, quando alguém pedia asilo a algum país, como aconteceu com Davi, no território dos filisteus, ele tinha obrigações militares com aquele país. O rei Aquis não estava lhe fazendo um convite. O rei Aquis estava lhe ordenando que ele deveria lutar as suas batalhas. O rei Aquis iria fazer investidas contra o povo do Senhor e o rei Aquis esperava que Davi lutasse ao seu lado. Davi por algumas vezes mentiu, mas dessa vez a sua mentira não resolveu o seu problema. Quando questionado pelo rei Aquis se Davi lutaria as suas batalhas, ambiguamente respondeu que lutaria.
Mas o rei Aquis entendeu que de fato ele estava afirmando que lutaria suas batalhas. Mas a solução do problema enfrentado por Davi nós encontraremos no capítulo 29. Os planos do rei Aquis era fazer que Davi e os seus soldados se tornassem a sua guarda pessoal para sempre. Nesse período, Samuel já estava morto. O povo de Deus tinha pranteado, lamentado a morte de Samuel. Samuel tinha sido um profeta, porta-voz de Deus ao seu povo, mas foi nessa época que os filisteus acamparam contra o povo do Senhor. Saul, como rei, tinha nas mãos a responsabilidade para defender o território dos israelitas, mas nesse momento já não tinha Samuel ao seu lado para saber o que é que ele deveria fazer com a sua vida. O próprio Saul já tinha eliminado todos os necromantes, os adivinhos, os feiticeiros, porque essa era a ordem de Deus. Era assim que Deus queria que pudesse acontecer. Mas nesse momento, diante da situação difícil que estava vivendo, sem saber a decisão futura que deveria tomar na sua vida para livrar o povo de Deus e salvar o seu reino, Saul escolhe consultar uma necromante. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, Saul temeu. O seu coração se estremeceu, não sabia o que fazer. E Saul então recorre a Deus, consultando ao Senhor para saber qual a melhor decisão que ele poderia tomar na sua vida. Mas a Bíblia fala que Deus já não mais lhe respondia. Que tristeza para um ser humano consultar a Deus e não ter resposta. Que tristeza para uma vida saber que o céu se calou para suas orações. Era essa a situação de Saul, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Gradativamente, Saul dava passos largos, distantes da pessoa de Deus, e nesse momento, Deus já não mais ouvia as orações de Saul. Vale a pena fazermos uma pausa nesse momento para atentarmos para um detalhe. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus misericordioso. Todo aquele que se aproxima do Senhor com humildade, com sinceridade e arrependimento, Deus ouve as suas orações. Saul, naquele momento, se ele tivesse aberto o seu coração, confessado os seus pecados, se humilhado diante de Deus, Deus voltaria a lhe ouvir. Mas o coração de Saul era presunçoso, ele estava ansioso, ele estava temeroso. Por isso que ele se precipita. Em vez de esperar no Senhor, ele toma decisões pessoais. Isso fez com que cada vez mais ele se tornasse mais distante do Senhor. Diante do desespero, da aflição, do problema que estava à sua frente, inúmeros filisteus, temendo, ele escolhe consultar uma necromante, uma feiticeira. Saul sabia que essa não era a vontade de Deus. O próprio Deus já tinha lhe ordenado que ele deveria eliminar do território dos israelitas todos os necromantes, todos os feiticeiros, todos aqueles que estavam envolvidos nessas práticas. Mas nesse momento de desespero, de angústia, sem saber o que fazer com as suas vidas, Saul recorre à necromante de Endor. Vale a pena ressaltarmos nessa manhã alguns detalhes. E ao chegar na casa daquela mulher, um espírito se levanta para responder a Saul. Mas na verdade nós precisamos entender alguns pontos nessa manhã. Não era Samuel que estava se levantando para responder a Saul, porque Samuel já estava morto. Samuel já não poderia mais se comunicar com ninguém. Quem, na verdade, poderia ter se manifestado seria Deus. Mas Deus não iria falar através da boca de uma mulher que não professava as verdades que ele queria que fosse seguido. Por isso, as forças que estavam ali por trás, respondendo a Saul, eram as forças malignas, as forças de Lúcifer. Eram forças enganosas para destruir, para matar aqueles que estavam consultando. O capítulo 28, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, os adivinhos, e por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Na verdade, Saul tinha, sim, eliminado da terra e do território dos israelitas todos os adivinhos, todos os necromantes e os médios. Mas do seu coração Saul não tinha conseguido tirar essas práticas. Nós podemos com os nossos lábios condenar o pecado, mas nós podemos alimentar no nosso coração práticas pecaminosas. De nada vai adiantar, que nada resolve,
Nós precisamos condenar com os nossos lábios, mas primeiramente nós precisamos eliminar do nosso coração. Só é possível eliminar os pecados do coração quando nós nos submetemos por completo à vontade de Deus. É necessário nos entregarmos completamente nas mãos do Senhor. A mudança que acontece na vida de todo cristão é resultado de um sacrifício vivo, de uma vida submissa à palavra de Deus, à vontade do Senhor. No versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, há uma pergunta: és tu mesmo, Saul? Vale a pena salientar nesse momento que a pergunta é de forma sobrenatural, mas não era de origem divina. Em 1 Crônicas, capítulo 10, a Bíblia fala que Saul foi morto porque consultou um necromante e não ao Senhor. O que muitas pessoas ensinam falando que depois que alguém morre, ele pode voltar para se comunicar com os vivos, isso é um ensinamento que nós não encontramos base bíblica. Pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que depois que um ser humano morre, o fôlego de vida volta para Deus e o corpo mortal é sepultado na terra. Já não há mais como amar, já não há mais como perdoar, já não há mais como interagir com outras pessoas. Quando a necromante de Endor fala para Saul que vinha se levantando um homem com um manto sob a sua cabeça, Saul se lembra da maneira como Samuel se vestia e ele imaginava que era Samuel que estava se levantando para lhe trazer uma resposta. Mas vale a pena salientar nessa manhã que fique bem claro, não era Samuel que se levantava do túmulo para falar com Saul, mas era de fato os espíritos malignos que tomaram a feição de Samuel para enganar a Saul. 1 Samuel capítulo 28, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Como a batalha estava se aproximando cada vez mais, Satanás fez com que Saul pensasse que aquela batalha estava completamente perdida. Se Saul naquele momento tivesse se arrependido, confessado os seus pecados, como aconteceu com o povo de Deus em Mispa, Deus poderia perdoar. Deus é longânimo, Deus é compassivo. Deus poderia reverter aquele quadro enviando os seus próprios anjos para lutar naquela batalha. Mas não era isso que estava acontecendo no coração de Saul. Saul temia perder o seu trono. Saul estava envolto no seu egoísmo. Saul já tinha dado tantos passos para longe de Deus que consultar uma necromante já não mais lhe trazia um peso na consciência. Por isso que nessa manhã eu e você nós precisamos compreender que o Deus que nós servimos é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, mas Deus coloca em nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas. Se nós escolhermos seguir as suas orientações, nós receberemos as bênçãos de Deus. Mas se nós escolhermos viver ao nosso próprio favor, nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. E foi isso que Deus permitiu com a vida de Saul. Deus lhe prometeu prosperidade e muitas bênçãos, mas diante de Saul estava o direito dele escolher. E pelo fato de ter escolhido viver uma vida independente do Senhor, Saul termina a sua história nessa terra de uma forma trágica e triste. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 28 do livro de 1 Samuel, eu e você nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Se porventura nós já perdemos algum parente para a morte, tenha certeza, eles estão descansando o sono da morte. Um dia a palavra de Deus nos garante que quando Jesus Cristo voltar, aqueles que amaram ao Senhor, que creram no Senhor, serão ressuscitados mais uma vez e terão vida para viver ao lado do Senhor uma vida plena. Mas essa ação se dará com a voz de Deus. Nenhum ser humano nessa terra tem poder ou autoridade para levantar do túmulo alguém que já tenha morrido. Satanás pode simular para enganar alguém, para levar alguém à destruição. Quando nós, em nossa caminhada ao lado do Senhor, nós não nos entregamos para Ele por completo, nós em algum momento nos colocamos nas mãos do adversário do Senhor. O diabo não perde oportunidade para levar os aliados de Deus à destruição, à morte, ao sofrimento. A primeira oportunidade que ele encontra na vida de alguém,
Ele está disposto a destruir esse ser humano por completo. Por isso que nessa manhã o meu convite a você e a mim também é que a cada dia nós andemos ao lado do Senhor. Vamos estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Vamos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor, a palavra dele. Vivendo dessa forma, nós teremos uma vida feliz. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos rendemos. Pedimos perdão pelos nossos erros. Queremos permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.